Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre um assunto que movimentou muito o mercado e também saiu muito nas notícias, que é em relação ao corte de juros nos Estados Unidos. Vou explicar um pouquinho quais são os impactos para o Brasil, como que funciona um corte de juros, o que acontece com o mercado, e aí você vai entender um pouco sobre a importância para o mercado, por que todo mundo fica de olho no corte de juros lá nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Então, começando esse vídeo aí com uma introdução à questão dos juros nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente tem as reuniões que são feitas pelo Copom, tá? E lá nos Estados Unidos é realizado pelo Fed. Federal Reserve. Então, ele que vai ser o responsável de definir a taxa de juros lá. Então, recentemente, nas notícias, tivemos o corte aí de 50 pontos percentuais lá na taxa de juros lá nos Estados Unidos. E o que isso significa para o mercado? Então, vamos lá fazer um conceito básico em questão da economia. Tá? Então, quando você corta os juros, o que acontece com o país? Cortando os juros, a economia ela começa a indicar um aquecimento nas suas atividades. Por quê? Juros menor, as empresas elas começam a fazer mais projetos, tá? Para se alavancar e pagar menos juros. Então, o que isso significa? Mais atividades, mais consumo, e o que isso é muito bom para o país, tá? Então, nos Estados Unidos, com esse corte de juros, temos dois pontos que acontecem. Maior atividades, as pessoas começam a ficar de olho em projetos em que elas podem fazer para se financiar, e também tem um outro braço que é na questão dos investimentos. Então, muitos investidores internacionais, como a taxa de juros nos Estados Unidos estava subindo, estava elevada, então vem muitos investidores internacionais e investem nos Estados Unidos. Para quê? Para ter uma taxa de juros tranquila, tá? No país de primeiro mundo, que tem poucas chances de quebrar, e vai receber ali tranquilamente uma taxa de juros garantida. Então, vem muitos investidores internacionais e injetam dinheiro nos Estados Unidos buscando essa taxa de juros. Tá? Então, quando o Federal Reserve dá um sinal de que a taxa de juros vai começar a cair, os investidores internacionais começam a retirar esse dinheiro e então eles começam a se posicionar em outros mercados, tá? Para ter um lucro maior no caso, entendeu? Então, com essa retirada do dinheiro de investidores internacionais no mercado americano, eles vão buscar em outras opções, como por exemplo, Brasil. Então, muitas vezes eles tiram o dinheiro que estava nos Estados Unidos e vão em busca de mercados emergentes ou até mesmo em outros mercados desenvolvidos também. Pode acontecer isso. E também, retirando esse dinheiro, o que ele vai fazer? Muitas vezes, tem investidores que tiram de investimentos que estavam atrelados na taxa de juros lá nos Estados Unidos e começam a investir em bolsa de ações. Então, muitas vezes, a gente vê a taxa de juros caindo e também acaba ocorrendo um aumento, um fluxo de capital maior em ações. Então, você vê que a Bolsa Americana pode ser que dê um aumento, uma crescente aí nos próximos meses, tá? Que é uma tendência que pode ocorrer tanto nos Estados Unidos como também em outros países. Então, a mesma coisa que eu falei, ele vai tirar o capital que está nos Estados Unidos e vai colocar em outros países. Um exemplo, o Brasil. Ele vai lá, investe em Brasil e investe em mercado de ações, pode ser em títulos públicos também, e pode ser diversos outros ativos. Então, é uma opção aí e é uma tendência que pode acontecer nos próximos meses, beleza? E em relação à nossa economia, o que ela pode impactar na nossa economia? Então, vamos lá. Se você começa a cortar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, e aí as empresas elas começam a ficar de olho em investimentos, em maior consumo, em realizar projetos que estavam estagnados, e eles começam a fazer toda essa movimentação.
o que vai acontecer com o país? Ele vai começar a ter um aumento no consumo. Pode ser de alimento, pode ser de, por exemplo, aço, pode ser energia, pode ser água, N fatores de consumos aí que o país começa a ter uma tendência de alta. Então, dando exemplo, ele começa a aumentar o consumo de aço. O que seria bom para o Brasil? Se ele começa lá a ter um aumento de consumo de aço, então o que ele vai precisar? Ele vai precisar do minério de ferro. E quem que vende esse minério? Por exemplo, o Brasil, a Vale. Então, é uma das questões que pode impactar positivamente quando a gente tem essa tendência de queda na taxa de juros, tá? Um aumento no consumo e acaba impactando também no mercado externo, no caso o Brasil, tá bom? Então é um ponto aí que quando tem essa queda de taxa, muitas pessoas ficam de olho, beleza? Mas também tem um ponto aí em específico em que quando ocorre uma queda de taxa de juros lá fora, tem alguns riscos e percepções que os investidores têm que ficar atentos. Então, quando ocorre essa transferência, esse volume de capital sendo transferido de um país para o outro, pode ser que, por exemplo, no Brasil, aconteça uma maior volatilidade. Por quê? Sai capital dos Estados Unidos, começa a entrar aqui no Brasil, e aí o que pode acontecer? Pode também ter a retirada, como assim? Como tem a entrada de capital estrangeiro, pode também ter subitamente uma saída. Então, vai ter uma volatilidade maior. Então, é um risco aí que as pessoas têm que estar atentas quando acontece isso, principalmente no mercado de ações. Então, pode ser que tenha uma volatilidade maior devido a essa transferência aí de capital. Pode ser que entre maior capital, maior quantidade de capital, pode ser que aconteça alguma coisa, uma notícia no Brasil, uma notícia nas principais empresas que estão listadas na Bolsa, e com uma notícia negativa pode ser que tenha uma saída de um capital no meio do nada. E aí vai ter essa volatilidade aí crescente. Então é um ponto aí que precisa ficar esperto, tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi um vídeo explicativo para entender um pouquinho como é que funciona a questão desse mercado dos Estados Unidos com o mercado no Brasil. Gostaram desse vídeo? Se vocês tiverem algo para complementar, dúvidas, pergunta aqui no comentário. Gostou? Dá um joinha. E se quiser uma consultoria, temos aqui consultores disponíveis. Acesse o link aqui embaixo que vai ter um consultor para você, para poder entender melhor sobre a questão de mercados, como pode impactar na sua carteira de investimentos e também como que você pode fazer para investir se protegendo dessas movimentações. Beleza, pessoal? Valeu!